Quando vocês estiverem vendo a tela do slide do TCC, vocês falam, por Eu favor. tô vendo. Eu estou olhando para duas telas aqui, enfim, estou com a principal, mas também estou com a outra. Então vamos lá. Bem, então o trabalho de conclusão de curso, né, como a professora falou aí, sobre a dinâmica da indústria no Rio Grande do Norte, sobretudo no século XXI. Né? Então, o que eu queria falar, né, basicamente, em termos da motivação, é porque eu acabei não colocando isso no texto, né, que é uma coisa eu acho bastante pessoal, não sei se seria cabível, né, mas assim, eu tenho uma experiência já em trabalhos na indústria, né, e é uma área que eu gosto bastante, literalmente. Então, é, a gente consegue buscar um tema para um TCC em qualquer ordem dentro de alguns critérios, né? Então, eu achei que poderia encontrar justificativas, que são as que estão colocadas lá, para tratar de um tema que eu gosto bastante, né? Então, eu sou engenheiro de produção, mas também sou técnico de segurança, então trabalhei na área da indústria de prestação de serviço de eletricidade, na indústria de motocicletas, têxtil, aqui no Rio Grande do Norte mesmo, né? E hoje trabalho na indústria do petróleo. Então, minha vida profissional, ela passa por isso. Então, acho que veio bem a calhar tratar desse tema, vamos falar assim, tá? E já pensando na questão do tempo, né? Eu não vou delongar muitas informações assim, sobre a parte inicial, né? Então, eu vou ser bem direto aqui, principalmente nos capítulos 3 e 4. Então, em termos de objetivos, né, o trabalho tem a necessidade de realizar um estudo geral, um estudo sobre a dinâmica da evolução no Rio Grande do Norte nos anos 2002 até 2022. Então, a parte inicial do trabalho ela trata de um histórico desde o século XVI até os anos mais iniciais dos anos 2000, né, 2002, 2003 ali. E aí eu achei o gap aí que faltava, que é pegar essa análise já mais recente, tá? Os objetivos específicos, né? Então, fazer levantamento sobre os principais setores da economia, sua participação no percentual do PIB do Rio Grande do Norte, analisar a dinâmica do VTI, do Valor de Transformação da Indústria, o número de unidades locais e pessoal ocupado no Rio Grande do Norte também. Então, tem alguns dados que a gente teve dificuldade. Em 2022, só saiu o dado agregado do Rio Grande do Norte, não saiu municípios. Então, a gente teve essa questão aí. Então, 2002 ao 2022 é o máximo período que a gente conseguiu, mas nem todos os gráficos falam desse período. Analisar levantamento sobre os setores da economia e sua participação no valor adicionado bruto por regiões do Rio Grande do Norte, e aí sim pega o município, né? Analisar a dinâmica do número de unidades locais, pessoal ocupado industrial por micro e mesorregiões do Rio Grande do Norte. Então, falei já um pouco sobre justificativa. Em termos de metodologia também seria muito grande comentar, mas só as ferramentas, vamos dizer, que a gente utilizou para fazer essa análise, né? O PIB per capita, o valor adicionado bruto, valor de transformação da indústria, que a gente já comentou nos objetivos, pessoas ocupadas em unidades locais. Né? São conceitos aí tratados e bem fundamentados já, inclusive pelo IBGE. Então, em relação a isso, foram esses. Deixa eu só tirar aqui uma barrinha que fica me atrapalhando aqui na leitura. E aí já vou começar aqui, né, falando um pouco também da metodologia, né, mas das regiões que a gente vai falar bastante aqui. Eu vou aproveitar esse espaço no slide. Então a gente tem aqui as mesorregiões do Rio Grande do Norte, são essas quatro. Né, então leste, Potiguar, no litoral, agreste, Potiguar, central, Potiguar, então vai da região de Macau até o Seridó, e o que a gente chama de Alto Oeste, né, mas o Oeste Potiguar, né, que pega toda essa região aqui de Mossoró, Tibau até Pau dos Ferros e até vem a ver, né? E as mesorregiões são 19, então são subdivisões dentro dessas daí, eu também não vou falar todas, né, mas a gente tem estratificações dois mapas, né? Então, sobre o contexto histórico, tentar ser muito breve, tá? Então vou ser bem breve mesmo, usei uma bibliografia, né, do professor, me ajuda, Edilson, né? Denilson, desculpa, do professor Denilson. Denilson. Então usei bastante o trabalho dele assim para trazer esse histórico aí até o início dos anos 2000, né, falando um pouco da indústria, né, que começou, indústria não, né, começou na extração, né, de cana-de-açúcar e pecuária, né, lá no século XVI, aí ele acelerou, vamos dizer assim, eu estou acelerando também, no século XVII,
com a queda da produção açucareira, e aí a primeira, vamos dizer assim, início de indústria, ou indício de indústria, seria a manufatura de carne seca, né, a carne de sol que a gente tem aqui, com exportação para a Europa já no século XVIII. No século XIX, aí a cana-de-açúcar sempre presente, né, e a pecuária. Tá? No início do século já tem algumas indústrias, aí não está bem taxativo, né? Então ele tem um certo início e fim que está mais bem explicado isso no trabalho, né? Então já vem a presença da borracha, cera de carnaúba, extração, né? E texto e alimentos já vem no início do século XX, tá? E depois indústria do sal, alguma industrialização mecânica com um bom crescimento já até pelo próprio crescimento do país em si, né? Então tem motivos para isso aí, acho que não vou comentar todos, né, aqui. Em 1959, um fato marcante aqui para o nosso desenvolvimento do Nordeste como um todo, né, a criação da Sudene, trouxe bastante investimento e acaba refletindo isso diretamente no crescimento do Rio Grande do Norte também. Tá? E na década de 70, o petróleo já tinha sido descoberto que ele existia aqui no Rio Grande do Norte, porém não era comercializado, não tinha exploração. E na década de 70 mesmo que as coisas foram avançando mais na produção em terra e depois em produção no mar, né? E até hoje ainda é um grande, vamos dizer assim, uma grande indústria que a gente tem aqui. A década de 80 já tinha, com mais incentivos governamentais, impulsionaram diversas indústrias, incluindo o petróleo e têxtil, que já vinham, então a partir daí foi só crescendo basicamente. De 90, né, a 2013, aí a gente teve não crescimentos elevados assim, em termos de indústria nova, né, mas só falando não só da indústria, né, mas da economia, que sempre permeou nossa economia como um todo, a administração pública e serviços, né? Então parou aí a parte inicial do trabalho. Agora eu vou falar já entrando no objetivo, né, direto do trabalho, sobre a dinâmica da economia e da indústria do Rio Grande do Norte. Esse gráfico aqui, ele vem trazendo aqui alguns setores, os três principais setores da economia, né, sob a ótica do PIB aí. Aliás, da participação do Rio Grande do Norte no valor adicionado. Então, a agropecuária, né, a menor parcela durante todos esses anos, né, não teve nenhuma substituição, vamos dizer assim, teve apenas uma queda aqui da indústria, né, e provavelmente puxada também pela questão da crise, mas a gente não chegou a abordar essa causa aqui. E os serviços relativamente acaba subindo aqui quando uma cai a outra sobe, né, já que isso é uma participação. Tá? Então, basicamente espelhados aqui a indústria e serviços. E os serviços, como eu falei no final do slide passado, ele praticamente tem uma participação massiva da produção, de toda a produção, né, de toda a economia do Rio Grande do Norte, desde de muito tempo até os dias atuais. Aqui vamos falar do valor adicionado bruto, né? São dois gráficos semelhantes, que as cores elas falam a mesma coisa, tá? Sobre os mesmos indicadores, no caso aqui, são as 4 tipos de indústria, né? Então a indústria se subdivide aqui: extrativa, transformação, construção e eletricidade, gás, água e esgoto, que basicamente aqui ela tem uma grande parcela, principalmente nesse crescimento a partir de 2012, 2013 aqui, das usinas eólicas, né? Então as primeiras constatações do trabalho em relação a esse crescimento exagerado aqui das usinas eólicas, que no início, né, dentre as 4 indústrias, no início do trabalho ela era a última e no final ela já é a segunda aqui em 2022, eu não sei como está isso, 2023, 2024 e nos dias atuais. Tá? Então, uma outra indústria que teve uma grande oscilação foi a própria indústria de transformação, e uma indústria que teve queda relativa foi a indústria extrativa, né, que era a primeira, e aqui ela já está em terceiro, com metade do valor adicionado bruto que tinha no início do estudo. Esse gráfico aqui, ele conclui a mesma coisa, né? Ele é fixado em 2002, né? Então a série é encadeada. Então a partir de 2002 você vê como ele vai chegando, aquela indústria, aquele tipo de indústria vai sendo em relação ao ano de 2002. Então
a indústria de eletricidade aqui que eu falei, resumindo a energia eólica, ela é cerca de 3 vezes, mais de 3 vezes, né, o que era no início. Tá? Enquanto a indústria extrativa, como a gente falou aqui que ela caiu, ela está aqui mais ou menos na metade, aqui, se eu não me engano, é 45% do valor inicial. Então, os dois gráficos mostram o mesmo movimento. Agora aqui uma análise do valor de transformação da indústria, né? Então, pegando somente as duas indústrias, no caso a indústria de transformação e a extrativa, a gente fez uma análise desse período disponível, né, de 2007 até 2022, sobre como elas avançaram, vamos dizer assim, cada uma delas, em relação ao valor de transformação para a indústria. A gente vê aqui uma variação muito grande, com uma queda, né, em 2016 da indústria de extrativa, tá? E uma ascensão, vamos falar assim, da indústria de transformação. Esse slide, esse gráfico aqui, ele já mostra a mesma informação, só que somente para 2022, só o último ano, tá? Para a gente detalhar qual tipo de indústria a gente está falando, né? E qual tipo de indústria lidera esses indicadores do VTI. Né? Então, a extração de petróleo e gás natural, que é uma indústria extrativa, junto com essas outras aqui, ela lidera fortemente, aí, como vocês estão vendo, 80% desse gráfico aqui, principalmente no último valor, que é no último ano, corresponde à extração de petróleo e gás natural. Enquanto na indústria de transformação, que é mais variada um pouco, mesmo assim, a atividade principal, não sei se dá para vocês lerem aqui, mas é a fabricação de coque, produto derivado de petróleo e gás. Então, também a atividade de refino de petróleo, né? Então, as duas atividades, sendo uma na indústria extrativa e outra na indústria de transformação, estão ligadas à indústria do petróleo. Tá? E, basicamente, a gente, obviamente, só trouxe essa imagem do último ano, né, mais atual, mas nos outros anos o perfil não altera tanto. Tá? A gente fez teste, mas não teria como trazer vários gráficos um sobre o outro. Vamos falar agora sobre o indicador de pessoal ocupado, né? Então, que tem relação diretamente com o emprego aí, e a gente vai avaliar dentro das indústrias e depois nos locais, certo? Então, aqui a gente tem total de pessoal ocupado, juntando essas duas indústrias, é o primeiro lá, e o pessoal ocupado por indústria da transformação e por indústria extrativa. Né? Então, a extrativa é praticamente idêntico em todo o período. Né? Então, emprego de baixo nível, né? Quantidade de empregos muito baixa, pelo valor que ela gera. Então, é algo assim, tipo, em termos de investimento, não seria tão interessante para a população, em termos de emprego. Né? E já a indústria de transformação um pouco melhor, embora a parte de serviços, que a gente não vem falando, ela, se tivesse nesse gráfico, ela estaria muito mais alta do que as outras duas. Mas dentre as duas aqui, a que mais emprega, obviamente, é a indústria de transformação. E com uma certa regularidade. Agora aqui a gente fez um comparativo, eu peguei o indicador de pessoal ocupado, coloquei frente a frente, né, com unidades locais, que basicamente é o mesmo tipo de gráfico que a gente viu agora do pessoal ocupado. Então, unidades locais e pessoal ocupado a gente achou muito semelhante assim. Aí agora a VTI, que é o valor de transformação da indústria, aí a gente vê uma diferença. Então, olhando aquelas mesmos tipos de indústria, né, a gente volta aqui, ó, e vendo de novo no VTI que a gente falou lá atrás. Extração de petróleo bem maior, porém o nível de emprego, ou seja, pessoas ocupadas e também de unidades locais, né, que são empresas, é muito baixo. Né? Então tem poucas empresas gerando um alto valor. A fabricação de produtos alimentícios já é o contrário. Tem bastante gente trabalhando, né, pessoas ocupadas, também várias empresas, porém o valor gerado bem menor. Né, e assim por diante. Então poderia destacar alguns aqui, esses dois. O movimento da fabricação de coque, que é o mesmo da indústria da extração de petróleo e gás. Então a gente tem esse movimento aí inverso, né, valor da transformação industrial. Nesse caso aqui dessas indústrias do RN, ela se apresentou, na maioria dos casos, não em todos, tá? Se apresentou de forma inversa. Tem alguns que não mudam, por exemplo, extração de minerais. Então eles estão na mesma proporção, por exemplo. E outros também não apresentam o mesmo comportamento. Mas os destaques acabam apresentando isso.
Continuando aqui, só que falando em produtividade. Então, basicamente, o que a gente fez? Dividiu o valor pela quantidade de pessoas ocupadas. Então, se eu dividir esse por esse, eu vou ter um indicador de produtividade. Então, basicamente, ele está refletido aqui. Por coincidência ou não, né? Não por coincidência, já afirmando, esse gráfico é muito semelhante ao que eu mostrei há 2 slides atrás. Ou seja, o valor de transformação industrial dividido pelo número de pessoas ocupadas, ela está trazendo a mesma linha do tempo. Né? Isso significa o quê? Que quem está puxando esse valor de produtividade é o VTI. Porque a gente viu em outro slide que o número de pessoas ocupadas é praticamente uniforme. Né? Então acaba que os gráficos, tanto de produtividade como de VTI, ficam quase idênticos. Né? E aqui o VTI, já olhando para a indústria, aí fica mais evidente aqui. A indústria de petróleo, quando eu divido aquela grande parcela, né, que ela é 81%, pela quantidade de pessoas trabalhando, que é bem pouco, né, relativamente, eu tenho uma produtividade muito mais alta. Né? Então, em termos de geração de valor, essa indústria, ela é muito útil, vou falar essa palavra aqui, não sei se é a mais correta, mas ela é muito útil para o PIB do RN, para o RN, em termos de riqueza. Não diria o mesmo em termos de emprego, né? Mas em termos de riqueza, com certeza. Tá? E o outro aqui que também se destaca é a fabricação de coques, né? E basicamente refino de petróleo. Né? Agora a gente estava só olhando o agregado do Rio Grande do Norte, sem olhar estados, regiões, nem nada, e a gente vai voltar com aquele mapa lá de regiões. Tá? Então, vamos analisar primeiro o PIB, né, de cada estado, no caso do ano de 2021. Certo? Eu tenho a lista aqui de micro-regiões e meso-regiões, caso necessário, mas o objetivo não é esse. Então, eu queria mostrar o PIB aqui. O tamanho da bolha é o tamanho do PIB. Tá? Então, a gente vê. E as cores, elas representam algumas atividades econômicas. Aí eu já não estou falando só da indústria, falando de atividades econômicas em geral. Só para a gente ter um raciocínio, todos que estão aqui têm um conhecimento razoável do Rio Grande do Norte, né? Mas vale destacar. Então, as áreas em amarelo aqui, que são demais serviços, que aí envolve comércio, restaurante, cabeleireiro, todos os serviços prestados, eles estão em grande quantidade aqui, são grandes geradores de PIB para os polos, né? Natal, Mossoró, Pau dos Ferros e Caicó. Então, a gente entende isso daí. Aqui, esse rosa quer dizer o quê? Indústria de transformação. E eu vou traduzir para vocês. Tem 2 fatores aí na região de Guamaré, que é o petróleo, no caso, o refino de petróleo e gás. E aí também tem influência da eletricidade, tem, mas não está na mesma classificação. Então, é mais em relação ao refino mesmo. Tá? E esse azul claro aqui, ele é a indústria extrativa de quê? De petróleo. Então, grande parte do petróleo daqui, ele é enviado para a Guamaré e é refinado. Então, elas se complementam aí, por isso que tem essas bolinhas aí. Esses vermelhos aqui, se você pegar o mapa do Rio Grande do Norte, com quem entende da área, né, de ventos, você vai ver que aí é uma área de grande incidência de ventos. E, não por coincidência, tem muitas eólicas nessa região. Então, esse vermelho aqui, que fala de eletricidade, águas, gás, esgoto, basicamente pode ser interpretado pelas eólicas que estão chegando aí com mais força a partir do início de 2010 aí para cá, certo? E as demais, azul, é a administração pública, defesa, educação, saúde, que basicamente é o que sustenta, entre aspas, cidades menores, cidades do interior. Né? Então, só com esse gráfico aqui a gente já tem uma noção de como é que funciona a dinâmica do Rio Grande do Norte. Aqui é o mesmo gráfico, esse da esquerda, tá? Só que ele está separado por regiões, então Oeste, Potiguar, Central, Agreste e o Leste, mas o gráfico é o mesmo. E desse lado já não é o mesmo, aqui é o PIB per capita. Então, dividindo por pessoa, por população, eu vejo, por exemplo, que em Natal ele já reduz bastante a bolinha, e em Guamaré e aqui na região do Seridó, um pouco acima, né, ali, cresce bastante, porque a população é pequena, então a riqueza é um pouco maior, e aí o PIB per capita já aumenta. Então a gente consegue ver aqui áreas que têm potencial, principalmente essas duas aqui, para ter uma ótima riqueza da região, né? E ter um bom desenvolvimento. Né? Não vou abordar aqui, mas se comparar isso aqui com o IDH desses locais, a gente iria ver situações bem estranhas.
Aqui também continua no PIB, tá? Mostrando só que Natal, em termos de valores, né, o maior também. É a representação das bolinhas lá que a gente tinha. E em PIB per capita, Macau, ó, você vê que se destaca. Aqui não é só a cidade de Macau, é a micro-região. Então são várias cidades ali próximas que compõem essa micro-região, tá bom? Então essas duas aqui, ó, Baixa Verde e Macau, elas são influenciadas, no caso, pela indústria de transformação de petróleo e extrativa e eólica, tá? E Baixa Verde, principalmente da eólica, certo? Então aqui tem o valor do PIB do Rio Grande do Norte, ambos para 2021, tá? Porque a gente pegou o dado mais recente. Continuando falando do PIB e o dado completo, vamos falar assim, por micro-regiões, por mesorregiões, tá? Então a gente vê aqui o PIB per capita, desculpe. Então o PIB per capita aqui do litoral, influenciado por Natal, é praticamente constante e baixo, né? Do Oeste Potiguar, ele tem uma certa queda, tá? Aqui da Central Potiguar, que aí envolve muitas regiões e cidades da eólica, você vê que a partir de 2012 o PIB per capita começa a subir drasticamente. Então a maior variedade aqui, a maior variação, desculpe, desse trabalho, desse gráfico, é em relação a essa situação aqui, nessa quebrada, nessa subida aqui para as cidades, principalmente se a gente for investigar, isso está no relatório, as cidades são bem... Tem algumas cidades que puxaram isso daí especificamente. E aqui pessoas ocupadas e unidades locais. Então desse lado aqui eu tenho pessoas ocupadas, desse outro eu tenho unidades locais por atividades, aquele grupo de atividades do CNAE, né? Então, e as cores são também as mesorregiões do Rio Grande do Norte. Então, no total de 123 mil pessoas na indústria em 2022, né, tem 66 mil para a indústria de transformação e 37 para a indústria da construção. Quando eu olho aqui para a quantidade de empresas, ela tem uma certa inversão, né, então sinalizando que a indústria de transformação ela emprega mais um pouco, relativamente pelo menos, do que a da construção. E a da construção tem mais unidades, né, basicamente. Tá? E o que mais posso relatar aqui é isso, acho que tá bom. E fechando os gráficos aqui, eu tenho o PIB, o gráfico também de pessoas ocupadas e unidades locais, especificamente só falando de mesorregiões, né? Então, vou dar um zoom aqui. Então, a Agreste Potiguar, tá aqui, aliás, o Leste Potiguar, tem a maior quantidade de pessoas ocupadas, que a gente viu aquele gráfico do início, e ele se repete aqui, né? Então, Natal é a quantidade de pessoas ocupadas maior. Em segundo lugar, Mossoró, e aí ele puxa as regiões próximas também, com grande quantidade de pessoas empregadas. Essas barras aqui, né? O gráfico fala a mesma coisa, só que de forma mais analítica, tá? Caso queira avaliar. E aqui unidades locais, que o gráfico é praticamente o mesmo, né? Então, Natal sendo superior, Mossoró em segundo lugar e assim por diante. Então todas as conclusões são iguais. Só tem uma diferença aqui em relação a unidades locais, porque na verdade vale para os dois, mas essa série ela encerrou em 2021. E o gráfico de 2022 ele mostra um valor bem mais alto, então teve uma mudança de metodologia que a gente não chega a comparar. Eu não posso dizer que todos cresceram efetivamente essa quantidade, né? Então tem alguma questão de metodologia envolvida. Conclusões, né, e considerações finais. O estudo abrangeu, como a gente falou, período de 2002 a 2022, tá? Sem conclusões relacionadas a esse período posterior. O Rio Grande do Norte, né, ainda depende principalmente de comércio e administração pública, como a gente viu aí em alguns gráficos, com a indústria ainda com a participação limitada. As micro-regiões Natal e Mossoró lideram o valor adicionado bruto, além de outros indicadores que a gente viu, como pessoas ocupadas e unidades locais também, principalmente relacionados a serviços. Crescimento de algumas mesorregiões, como a Central Potiguar e a Agreste, é impulsionado pela eólica, isso eu falei algumas vezes. As indústrias de petróleo e gás, especialmente produção e refino, ainda botava essa palavra, ainda são mais relevantes para o VTI, o valor de transformação da indústria, e para o PIB como um todo. A predominância da indústria de transformação, alimento e têxtil, e a crescente relevância da energia eólica indicam a transição econômica, mas ainda com
bastante trabalho a ser feito, né? Questões de infraestrutura e educação, formação de pessoal, tem muitas coisas para serem feitas dentro desse plano, né? Isso não vai acontecer naturalmente. O desafio para o Rio Grande do Norte é gerar empregos com alto valor agregado e garantir distribuição justa de recursos, especialmente em micro-regiões com PIB per capita elevado, como a gente viu ali, por exemplo, região de Macau e no Agreste também. Com alto PIB per capita, mas se você for conhecer a região, você vai ver que é uma cidade igual a qualquer outra que tem ali nas proximidades. Então, considerações finais, né, o estudo analisou a economia do Rio Grande do Norte, destacando desigualdades regionais, concentração de atividades comerciais e administrativas em Natal e Mossoró. Apesar do crescimento do PIB e geração de empregos, a indústria enfrenta desafio de baixa diversificação e ainda dependência de setores tradicionais como petróleo e gás, alimentos e têxtil. A importância da crescente da energia eólica e setores como alimento e têxtil sugerem a transição, mas é necessário planejamento estratégico, assim como eu comentei, né, no slide anterior, para um desenvolvimento mais equilibrado, sustentável, inclusive com a indústria que tenha alto valor de transformação industrial e alto índice de geração de empregos. Tá? Então eu posso passar para os agradecimentos ou deixo para depois? Pode passar, Elisa. Pode passar, vá. Tá, aproveitar inclusive a presença aí de algumas pessoas da minha família para fazer isso. Né? Eu fiz uma brincadeirinha aqui, né? Coloquei algumas imagens, então eu agradeço a muitas coisas e a muitas pessoas, né? Mas vamos na ordem aqui, né? Então eu agradeço ao meu próprio trabalho, né? Que me condicionou a conseguir fazer uma faculdade, mesmo que seja em 10 anos, mas eu tive condições, né? Então tive uma força por trás aí de muitas pessoas também que me ajudaram, né? Então a família, né, como um todo, então sempre ajudando sempre que possível, em especial a minha esposa, né, que literalmente convive diariamente comigo. Então ela aguentou muitas coisas assim que foram bem difíceis para contribuindo também para a minha formação, como você falou no início, ela tem uma parte aí importante, né? Então ao esporte como um todo, que é parte da minha vida. Então hoje eu pratico vários esportes, mas oficialmente o handebol, né? E tenho muito apreço e faço questão porque isso desafoga muita coisa, né? Deixa a gente mais tranquilo, mais saudável literalmente, né? Então, e é o próprio trabalho em si, né? O meu trabalho dedicação quando possível, embora eu tenha feito, né, eu digo assim, agradecimento por 10 anos, é quase uma vergonha fazer isso em 10 anos, né, uma faculdade que com certeza em plenas condições de estudar, simplesmente eu teria condição de fazer mais rápido, né, mas o contexto é diferente, né, então eu trabalho, então tem outras questões que me impediram, então agradeço, peço desculpas à coordenação, mas isso foi algo que, graças a Deus, vocês colaboraram muito, né? Então, todos os professores, sempre que possível, me ajudaram com que eu conseguisse concluir as atividades, as disciplinas, dentro de uma avaliação correta, mas com um entendimento que, às vezes, a gente tem que perceber o contexto. E eu agradeço demais isso aí a todos vocês. Então, agradeço especialmente a essas duas aí, queridas, minha mãe e minha esposa, elas que são as principais aí em relação a... Ou minha mãe deve estar rezando até agora, que ela sempre que tem um momento importante, ela comparece. E comparece, eu acho que ela sempre comparece, mas ela fala para mim só nesses momentos importantes. Então eu tenho muito a agradecer a elas duas. Não só a elas, né, mas o restante da minha família, só que tem alguma participação maior, vamos dizer assim. E a própria universidade, né, ao Centro de Ciências Sociais Aplicadas, ao curso de Economia, aos professores, a coordenação e a secretária Joyce, que, coitada, deve estar enjoada de mim, então agradeço Vou dizer a demais. Joyce, viu? Você agradeceu a ela. Pode dizer, ela vale, assim, não poderia esquecer, não. Então, esses últimos dias foi muito difícil, muitas pendências, muitas coisas sendo resolvidas ao mesmo tempo e está dando tudo certo. E ainda tenho mais uma disciplina hoje para apresentar um trabalho à noite, né? Então vai dar certo, tá? Então agradeço aí a todos pela participação e
Espero que dê tudo certo. Estou à disposição para correções e tudo que precisar. Valeu?